Abra a tua Bíblia no Evangelho, o qual escreveu Mateus. O capítulo é o de número 21. Capítulo número 21 do Evangelho de Mateus. E o versículo é de número 12. Glória a Deus. Amém? Que diz assim a santa palavra de Deus. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E vós, porém, fazeis covis de salteadores. E chegaram-se a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E perguntou-lhes: ouve os que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Amém? A igreja pode sentar, irmão? Glória a Deus. Eu falei, acho que foi domingo passado, que eu ia falar do culto hoje. Qual é o culto que agrada a Deus? Qual é o culto que Deus recebe? Nós vimos aqui aonde Jesus, ele tinha por costume, ou gostava, de ir à igreja, que aqui é o templo, para nós hoje é a igreja, o templo. Jesus gostava de ir ali. Mesmo que lá no Evangelho de Marcos, ele chegou de viagem cansado, mas o primeiro lugar que ele foi no templo. Ele gostava de ir no templo, porque o templo era o lugar onde ele ia orar ali. E aqui começa dizendo que Jesus entrou no templo. Jesus entrou no templo. Que templo é esse que Jesus entrou? Que templo é esse que Jesus está hoje aqui? Primeiro que nós temos que entender é que até Jesus, o tempo de Jesus aqui, o templo era uma casa construída pelos homens, aonde Deus se manifestava, aonde Deus estava ali, aonde o povo cumpria-se o mandamento de Deus, fazia sacrifício. Então eles tinham um lugar para eles irem adorarem a Deus, sacrificar as suas ofertas, o seu sacrifício, para perdão dos pecados. Deus mandou construir um templo, e esse é o templo aonde Jesus ia. Mas quando Jesus foi morto, foi sepultado, ressuscitou, e depois ele foi ao céu. E quando ele foi ao céu, ele mandou o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, o templo já não é mais aquele templo feito por mãos de homens. O templo agora passa a ser o ser humano. Passa a ser eu e você. O templo agora não é um local que é o templo de Deus.
Não, agora o templo de Deus, através do Espírito Santo que veio, quando nós cremos, aceitamos esta palavra, nós passemos a ser o templo de Deus. Amém? Passamos a ser o templo de Deus. Mas também, aqui eu abro um parênteses, que quando nós, num agrupamento de pessoas, que é o templo, que é a igreja, se reúne num lugar, numa casa igual a este, onde nós consagramos a Deus, onde nós viemos como templo de Deus, a este lugar aqui, também aqui se torna o templo de Deus, a casa de Deus. Não só aqui, mas aqui, num palácio, num barraco, debaixo de um pé de árvore, debaixo de uma lona, no meio do mato, aonde tem um agrupamento de pessoas, em nome de Jesus, ali também é a casa de Deus, é o templo de Deus. Porque Jesus disse, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Amém? Então aqui Jesus entrou no templo. Então nós como templo viemos aqui e Jesus também está aqui no templo. Porque eu creio que tem mais de 2 ou 3 aqui reunidos no nome dele. Amém? Então, Jesus está em nós e Jesus está no templo. Né? Tem lá uma faixa lá na porta lá, né? Eis que estou convosco, no meio de vós, e estou em vós. Está lá, está em João capítulo 16, está lá marcado lá. Porque ele habita convosco, né? E estará em vós, no meio de vós. Então aqui nós consagramos aqui o templo de Deus, aqui, e o templo que somos nós. E Jesus entrou no templo, e Jesus também entrou aqui hoje. Quando o primeiro crente entrou aqui, Jesus entrou aqui hoje. E Jesus, quando ele entra no templo, ele faz uma revisão daquilo que está acontecendo no templo. Jesus revela no templo, quando ele entra, ele revela quem nós somos. Ele faz uma revista naqueles que estão no templo. Então você que entrou aqui, Jesus está aqui no templo, e Jesus vai revelar aqui quem nós somos verdadeiramente. Na realidade, irmão, a expressão culto vem do latim. A palavra culto vem do latim, que significa louvor, adoração, se render, se prostrar a Deus. Se prostrar a Deus. Foi cantado nesse último hino do Perman Carol ali, né, numa das estrofes que ela louvou ali, ela diz que se revela a nós, que a nossa vida, né, o nosso dia a dia, revela a glória de Deus. Que as nossas atitudes que nós vivemos seja para glorificar o nome do Senhor. Na realidade, irmão, depois que Jesus subiu ao céu e veio o Espírito Santo, o verdadeiro culto que agrada a Deus em primeiro lugar, não é aqui, mas começa lá na nossa casa. O verdadeiro culto começa com o nosso comportamento, com o nosso dia a dia, porque nós somos templo, igreja, não apenas aqui, na igreja, não apenas aqui nesta casa aqui, mas o nosso culto verdadeiro é lá no nosso dia a dia. Aqui é apenas um reflexo daquilo que nós fizemos no nosso dia a dia, naquilo que nós vivemos no dia a dia. Aí nós podemos chamar aqui, né, quando nós nos reunimos, igual hoje de manhã aqui, uma celebração do culto, daquele culto que nós fizemos no dia a dia. Como é que está o teu culto? Qual é o teu culto que tu trouxe para a igreja?
O problema hoje é que nós achamos que servir a Deus, adorar a Deus, é apenas no culto de quarta, ou de quinta, ou de sexta, ou de domingo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Lá em Romanos, no capítulo número 12, se você quiser abrir aí, Romanos capítulo 12, diz assim, Paulo diz assim, o verdadeiro culto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou o vosso culto racional. Sabe o que quer dizer isso no original? É a sua prática, o seu comportamento, que é o teu culto verdadeiro. Amém? Então Paulo está dizendo que o nosso culto é nós apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional. Então, quando nós nos reunimos aqui, no agrupamento de pessoas, para celebrar um culto, aquele culto que nós fizemos dia a dia. Porque se nós não fizemos o culto durante toda a semana, quando nós viemos aqui, nós não trouxemos nada. Aleluia. Na palavra de Deus, irmãos, tem muitos versículos, nós lemos ali Mateus capítulo 5, que sai as bem-aventuranças, capítulo 6, nós vamos ali, Jesus fala das bem-aventuranças, das práticas ao qual os seus discípulos deviam fazer dia a dia. Né? Bem-aventurados os mansos, humildes, quando foram perseguidos, caluniados, vós sois o sal da terra, né? A luz do mundo. Né? Fala sobre o homicida, sobre o ódio, sobre o amor. Capítulo 6, que é ali, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais. Ali práticas. Mas eu tirei aqui, irmãos, do que é o nosso culto diário, alguns versículos da Bíblia. Daquilo que é o nosso culto, que nós devemos fazer diariamente na nossa vida. Primeiro, nós devemos nos alegrar-vos na esperança. Devemos sempre nos alegrar na esperança do quê? Da vida eterna. Que Deus tem o melhor para nós. Que Deus está no controle da nossa vida. Que nós devemos nos alegrar na esperança. Qual é a esperança? A esperança que um dia nós vamos morar no céu. Que o nosso corpo talvez vá para a sepultura, mas a nossa alma vai estar com o Senhor. Aleluia. Devemos se alegrai-vos, nós vamos encontrar luta, dificuldade, desemprego, falta de dinheiro, problemas familiares, enfermidade física, mas nós devemos alegrar na esperança. E quando nós fizemos isso, nós estamos prestando o nosso culto a Deus. Segundo, sede paciente na tribulação. Ser paciente na tribulação. Nós somos pacientes. Quando nós somos pacientes na tribulação, nós estamos fazendo o nosso culto a Deus. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Oração sempre. Oração diariamente. Oração todos os dias. Oração de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Oração aonde quer que nós estejamos em espírito. Não só de joelho em casa, não só na igreja, não só no monte, mas sempre em pensamento, orando a Deus. Porque o que é orar, irmãos? É conversar, dialogar com alguém. Com quem? Com Deus. Para nós é Deus. Amém? Então, perseverar na oração, nós temos cultuando a Deus. Cooperar com os santos nas suas necessidades. Cooperar, ajudar aquelas pessoas que estão passando necessidade. Né? Ajudar financeiramente, com alimento, com uma palavra. Ajudar os santos nas suas necessidades. Olha ali como é que está lá atrás, lá. Serve bastante alimento ali. Já é o teu culto para Deus. Praticar hospitalidade. Receber bem aqueles que vão na tua casa. Ser hospitaleiro. Abençoar aqueles que vos perseguem. Aqueles que falam mal de você
Senhor, abençoa, salva. Senhor, tenha misericórdia dele. Senhor, ele está fazendo isso porque ele não entende. Então, abençoai aqueles que vos perseguem. Não amaldiçoe, irmãos. Eu fico triste quando eu vejo na televisão, entre parênteses, né, porque não tem, apóstolo amaldiçoando pessoas, né, membro da igreja, amaldiçoando, te amaldiçoou, nunca mais vai andar, nunca mais vai... Apóstolo fazendo isso. Pastores fazendo isso, irmãos. Amaldiçoando. Quem já viu isso na televisão? Eu vi semana passada. Abençoai os que vos perseguem. A ninguém devolva mal com mal. Né? Não pague com a minha moeda. Se alguém fez mal por ti, não faça o mesmo. Mas pague o mal com o bem. Quando você está fazendo isso, você está prestando teu culto a Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém? Não é viver a semana inteira errado, de tudo quanto é jeito, e vir para a igreja, Senhor, tenha misericórdia de mim. Como aquele irmão que foi pregar uma vez, que Deus olhou lá de cima e disse assim, meu Deus. Fazer de tudo para viver em paz com todos. Fazer de tudo, irmão. O impossível para viver em paz com todos. Abandonar o costume de julgar os outros. Que costume feio que nós temos ainda, não? De julgar os outros. Abandonar esse costume de julgar, irmãos. Um dia vai ter o julgamento e não vão ser nós, vai ser o Senhor. Aceitar o que é fraco na fé. Aceitar. Às vezes uma pessoa está mais elevada espiritual e não aceita aquele que é fraco na fé. Aquele que é fraco na fé ainda ele não entende. Né? Não entende as coisas de Deus muito bem. Né? E devemos que aceitar, quer dizer, ajudar. Não estar julgando. Não está condenando. Ele está fraco na fé ainda. Ele não está vendo, não teve nem ainda nenhum encontro com Jesus, mas está fraco, está tentando buscar, mas não está conseguindo. Então não devemos desprezar. Né? Nós temos fazendo o nosso culto. Viver de modo decente. Né? De modo decente. Viver de modo decente. No nosso dia a dia. Nas nossas vestes. No nosso procedimento, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso ouvir. Aquilo que desagrada a Deus, não procurar ver mais, olhar mais, falar mais. Se separar, se santificar. Santificar é separar desse mundo as orgias, festas mundanas, pagãs. As prostituições que estão aí, irmãos. Não só, mas nos meios de comunicações, na internet. Viver de modo decente. Eu não quero, não, eu sou o templo, eu sou a igreja. Eu estou cultuando a Deus 24 horas. Para quê? Para que quando eu me reúno com os irmãos, e vou na igreja, no templo também onde Jesus está, eu já estou trazendo o meu culto. Jesus está revelando aqui, irmão, quem nós somos. Será que a nossa fé depende só de nós nos reunirmos no domingo de manhã aqui? Será que esse é o culto verdadeiro? Ou nós já trouxemos o culto lá da nossa casa? Nós viemos, quem sabe, aqui cheio de problemas, de dificuldades. Mas eu procurei, na minha pequenez, nos meus pecados, procurar fazer o meu culto a Deus. Aleluia.
Amém? Entenderam, irmãos? O que é o culto verdadeiro? Porque o que vai acontecer? Nós vamos ver aqui o que vai acontecer, o que estava acontecendo aqui em Mateus 21. Quando Jesus entrou no templo, o que ele encontrou ali pela primeira vez? Olha aqui o que ele encontrou. Aqueles que vendiam. Aqueles que vendiam. Algumas pessoas, e eu creio que aqui não tem nenhum, aqui Jesus expulsou, mas tem, às vezes, algo disso no nosso pensamento, Jesus também vai expulsar daqui. Porque se ele não expulsar esses aqui, não começa o culto. Então Jesus expulsou aqueles que vendiam. Aqueles, alguns fazem do ajuntamento do povo de Deus um bom negócio. Apenas estão aqui porque querem fazer um bom negócio, querem ter lucro. Querem ganhar alguma coisa. Querem se favorecer daqui para se enriquecer, para ganhar dinheiro. Nós vimos isso aí, que tem muitos, desde os grandes, né? Quando a gente liga para um, ou quando o Pacheco liga para um, diz assim, a tua igreja é grande, tem quantos membros? Eu só vou aí por tanto de dinheiro. O que nós estamos fazendo hoje, né, Pacheco? Amém, irmão, não queremos mais. Não, nós vamos dar uma oferta aqui para você, para ajudar esse procedimento. Mas aqueles que fazem do agrupamento das pessoas apenas um lugar para ganhar dinheiro. Olha o que estava acontecendo aqui. Estavam ali vendendo. Dentro do templo. Não é esse o nosso caso, mas às vezes nós assim vivemos uma vida, irmãos, que não vivemos um culto a Deus e viemos para a igreja aqui, viemos aqui e também viemos aqui só para obter lucro, vantagem. Se o Senhor não mudar a minha vida, se o Senhor não me der um emprego, se o Senhor não aumentar meu salário, se não fizer isso, eu não venho mais, se o Senhor não falar comigo, queremos vantagem ainda. É como se nós estivéssemos vendendo também. Senhor, se o Senhor, eu vou dar isso aqui, eu vou de manhã cedo, mas se o Senhor não me abençoar, eu também não vou mais. Muitas vezes nós fizemos assim, queremos vender também. Fazer negócio com Deus. Botar dedo na parede. O Senhor é obrigado a me dar. Eu não perco um culto. Será que nós também não temos vendendo? Mas se tiver nesse pensamento, Jesus já está expulsando. Amém? Já está expulsando. O segundo, aqueles que vendiam. E aqueles que compravam ali. Aqueles que compravam. Esse é o mais terrível. Alguns estão no templo para servir de um bom negócio. Comprar o culto. O que era no templo ali? Como é que era o culto ali, o templo? Como é que era o sacrifício? A pessoa, o casal, a família, ele tinha um culto daqui a um tempo e ele preparava na sua casa, conforme a sua posse, um animal, até um pombo. Não tinha muito. Preparava, criava desde pequeno um animal, cuidava, passava o sacrifício, dava comida, o alimento, preparava, e alguém chegava ali, mas que pombinho bonito, que carneiro bonito. Não, esse aqui eu estou criando porque eu vou levar no templo para sacrificar a Deus. Eu vou levar na igreja para sacrificar pelos pecados, vou sacrificar por isso, por aquilo, vou fazer isso. Então, fala do gesto de vida. É isso que nós estamos falando, nós temos que prestar o nosso culto lá em casa. E é isso que estava acontecendo. Eles não precisavam mais criar um animal, não. Eles sabiam que lá dentro do culto, dentro do templo, já tinha um animal pronto lá. Era só comprar. Está entendendo? Se nós não vivermos e começarmos a fazer o nosso culto diariamente, irmãos, se nós não fizermos, viver uma vida toda errada, viver e achar que eu só vou cultuar a Deus na igreja,
Nós só viemos na igreja também para querer comprar o culto. É a mesma coisa, irmão. Nós não criamos as primícias. Eu vou me santificar a semana inteira, porque eu vou lá no domingo, na quarta, na quinta, na sexta, eu vou lá prestar o meu culto lá com meus irmãos. Nós vamos lá celebrar a Deus, adorar a Deus. Eu vou me sacrificar a minha vida diariamente, porque eu quero levar o meu culto a Deus. E aqueles não faziam mais, o animal estava lá e comprava um animal. E Jesus disse, não pode ser assim. Será que às vezes não acontece com nós? Nós saímos daqui, vivemos, não nos santificamos, não nos preocupamos, fizemos de toda essa lista aqui. Isso aí, eu vou no culto. Já viemos no culto, o culto está pronto, eu já sei. Eu vivo uma vida desregada o dia inteiro, e eu vou no culto porque o culto já está pronto para mim. Eu já sei que tem um pastor, eu sei que tem alguém que vai pregar, eu sei que tem um conjunto que vai louvar, eu sei que tem alguém que vai cantar, eu sei alguém que vai orar por mim, me abençoar, e dizer, o Senhor é contigo, o Senhor te abençoe, o culto está pronto. É fácil para nós. Não é? Aqui está o grande erro nosso, irmão. Nós viemos para a igreja achando que o culto já está pronto. Tudo está aqui. Eu sei que eles vão me abençoar lá no culto. Eu sei, já tem uma palavra. Não se preocupamos em orar pelo culto, de abençoar quem vai. Eu não sei quem vai pregar, mas... Não nos preocupamos em louvar, em fazer as coisas certas. Falando agora do culto, né? Já tem um que vai pregar. Não, o Senhor dá uma palavra. Ora, o Senhor abençoa quem vai louvar. Nós já tivemos aqui, irmãos, aqui na igreja, aqui, lista de às vezes 20 louvores. Aqui praticamente, aqui no Laranja, praticamente, que está louvando direto aqui. Irmão Cristiano, irmã Sandra e irmã Angélica. Aí nós viemos para o culto, não temos nosso culto, irmão. Viemos para cá para comprar um culto, o culto está pronto. De novo a irmã Sandra, de novo a irmã Cristiano, de novo a irmã Angélica. Não tem mais ninguém para louvar. Ainda queremos comprar o culto, tudo está pronto, aí queremos da nossa maneira. Deus é maravilhoso. Não é assim que acontece? Deus é maravilhoso. Será que nós não temos vivendo assim, irmão? Achando que o culto aqui, o agrupamento de pessoas aqui vai resolver a nossa vida? Vai nos levar para o céu? Não vai, irmão. Se nós não vivemos nosso culto diário lá, vivemos uma vida santificada, separada desse mundo. Nós temos fazendo aqui uma escola de teologia aqui, para que você levante homens, mulheres na palavra, no louvor, no ensino, louvem a Deus, preguem a palavra de Deus. Né? Quando eu falo de pregar a palavra de Deus, não é apenas no culto, em qualquer lugar, em qualquer situação. Falar do amor de Deus. Nós temos que aprender cada vez mais da palavra de Deus. Então nós precisamos do nosso culto 24 horas. Amém, irmãos? Esses dois aqui Jesus já expulsou, né? Amém? Tem o terceiro. Qual é o terceiro, irmão? O ajuntamento do que acontece por razões teológicas, doutrinárias. Veem as maravilhas, observam, são especialistas em Deus. Só olham, só julgam os detalhes. Entra o vazio e sai mais vazio ainda. Estava aqui, versículo. Vendo, porém, os príncipes, sacerdotes e escribas, as maravilhas. Eles estavam vendo a maravilha de Jesus, irmão. Mas, o Pacheco, estava vendo a maravilha de Jesus. Fariseus, doutores, mas eram especialistas em Deus. Se achavam. Estavam ali criticando, julgando. Olha aqui, olha.
ficaram indignados pelas crianças louvarem a Deus, adorarem, glorificar, levantarem as mãos ali na igreja. Às vezes nós te achamos, não, ninguém prega igual eu, ninguém canta igual eu. Ou, não, eu sei mais da palavra de Deus, não está errado. Viemos para julgar aqui, vírgula por vírgula, da palavra de Deus. E uma vírgula errada, nós achamos que aquela palavra não valeu nada. As outras palavras, que foi de Deus, nós só, porque já estamos ficando especialistas em Deus, e nós não podemos, Deus. Nós temos que vir aqui e nos rendermos a Ele, trazer nosso culto de Deus. Eu não sei quem vai pregar, quem vai louvar, mas glória a Deus, o meu culto vai ser prestado a Deus. Aleluias. Aí quando Jesus, Ele fala desses 3 agrupamentos de pessoas, Ele diz, agora vamos começar o culto. Está na hora, vamos começar o culto, amém, irmãos? Vamos começar o culto? Amém? Aí Jesus disse, está escrito, a minha casa é casa de oração. A minha casa é casa de oração. Agora aqui, irmãos, eu não vou falar daquela, do nosso culto diário lá fora, vou falar do culto aqui na igreja. Aqui, esse lugar aqui, irmãos. É o primeiro lugar que é casa de oração. Oração. É de nós virmos para cá, irmãos, e conversarmos com Deus. Jesus entrou no templo. Quem está aqui é Jesus, irmãos. Essa 1h30, 2 horas aqui, nós sabemos, mesmo que eu estou mal, mas nós sabemos que Jesus está aqui, e a minha casa é casa de oração, de conversar, de dialogar com o meu Deus que está aqui. E não só oração de agradecimento, mas as nossas orações, elas são respondidas. Porque nós oramos um Deus que está presente, que tem olhos que está vendo, boca que fala, ouvidos está ouvindo, e com a sua mão está estendida para nos abençoar. Então, minha casa é casa de oração. E orações sendo respondidas. É a primeira e a maior elemento de nós nos chegarmos a Deus. É a oração, irmãos. Se isso não acontecer, se não tiver oração na minha e na tua vida, muitas vezes o culto vai só ser algo emocional, que vai entrar por aqui e vai, antes de chegar aqui, logo nós chegar na rua já vai sair tudo, porque foi só emocional. Então a minha casa é casa de oração. E oração respondidas. Fique de pé agora, irmãos. Glória a Deus. Tem alguns pedidos de oração aqui. Feche teus olhos agora. Senhor, vidas colocaram nome nesse papel aqui, Senhor. Senhor, nós estamos orando a Ti, que é Criador do céu e da terra. Que o Teu nome tem poder, Senhor. Que o Teu nome é cheio de glória. Que há poder no Teu nome, no Teu sangue. Há poder no nome de Jesus para libertar. Há poder no Teu nome para curar, para ressuscitar. Há poder no Teu nome, Senhor, para salvar, para libertar. E é no Teu nome, Senhor, que nós oramos a Ti, oramos a Deus, e em nome de Jesus nós apresentamos cada um desses nomes aqui, Senhor, e venha assim cumprir a Tua vontade. Nós queremos que Tu és um Deus que responde à oração da Tua igreja, e nós oramos crendo, Senhor, que essas orações vão ser respondidas em nome de Jesus. Amém, irmãos. Oração, pode sentar, irmãos. Nós sempre, irmãos, sempre abrimos a igreja, no mínimo, meia hora antes, para orar. Para orar. Normalmente nós aqui abrimos 1 hora antes, mas meia hora você pode vir aqui orar. Se não der, 15 minutos. Mas faça tudo
tudo para estar, no mínimo, 15 minutos antes para orar. Não procure vir, só se não der, em cima da hora, que nem dobra o joelho. E quando dobra o joelho ali, as irmãs, ora, irmão, não fale de roupa, de sapato, da comida de ontem, daquilo. Irmão, não fale do trabalho, do desemprego. Não, irmão, não. Fique orando, em sintonia com Deus, por favor. Abençoe esse culto, Senhor. Ore. E alguém está aqui, está lá, eu creio que está falando de Deus, né? Fui abençoado. As irmãs gostam, eu falei de... Você gosta de roupa, né? Falar de sapato, os homens gostam mais do trabalho, né? Ore, irmãos, se consagre, a minha casa é casa de oração, e Jesus está aqui passando em revista nesta manhã, para nós mudarmos os nossos costumes errados na igreja. Quando Jesus está no meio da igreja do povo, este é o lugar da dor ser mostrada e da cura ser obtida. Versículo 14. E chegaram no templo os cegos, os coxos, os leprosos, e eles os curou. Na oração, irmão, é hora de nós, da nossa dor ser mostrada. Eu estou vendo você por fora, mas Deus está vendo por dentro. Deus conhece a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia. Mas aqui é o lugar da oração de você mostrar para Jesus: Jesus, dói aqui no meu coração, dói aqui no meu pensamento, na minha alma, dói aqui nos meus ossos. Senhor, está doendo aqui, Jesus. Como está difícil te servir, como está difícil perdoar, como está difícil amar, como está difícil ir na igreja. Oh, que dor que eu estou sentindo, mas eu estou orando a Ti. Oh, me ajuda. Diz que entravam ali os cegos e Ele os curou. Senhor, a minha dor é espiritual, eu não sinto mais, eu não vejo mais a Tua glória, a Tua presença. Jesus vai te curar, vai te dar visão nesta manhã. Eu entrei leproso, a minha dor é a lepra, é o pecado, é o erro. Está doendo aqui, Jesus. Jesus vem e limpa a tua lepra. É lugar de nós mostrarmos, de nós se abrirmos, de nós não escondermos, porque nós não podemos esconder nada de Jesus. Ele revela aquilo que nós somos. Aleluia. Oração respondida. É oração para nós. Dói aqui, Jesus. Dói aqui no meu coração. Me ajuda. Cura esta dor na minha alma. Cura esta dor. E a última é o lugar de louvor e de renovação. Oh, aleluia. Não importa, irmãos, você vem de casa, não importa se está cheia, a igreja está ali, se tem alguém do teu lado, não. O teu sentimento é de gratidão a Deus, é de adorar a Deus, é de glorificar a Deus, é de exaltar a Deus. O teu sentimento é para Ele. Vem aqui, irmã Deise, louvar um hino. Fique de pé.